Hora do Voto inicia hoje a série de entrevista com os candidatos ao Senado em São Paulo. Nosso convidado é o ex-prefeito Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, Partido Social Democrático, que apoia a candidatura à reeleição de Dilma Rousseff, do PT, e o candidato ao governo de São Paulo, Paulo Scaff, do PMDB. Kassab, muito obrigada por estar conosco nessa nova empreitada, sua candidatura ao Senado. Houve uma ampla negociação, clima de suspense com quem o PSD ficaria, Kassab ficaria-se com Alckmin, se com outro candidato, candidato próprio, como é que seria? Mas o senhor tentou, na negociação com Alckmin, o cargo de vice-governador. Não deu certo. Houve também lá uma negociação para a suplência do Serra e também não aconteceu, tanto que o PSD apoiou a candidatura de Scaff e o seu nome, surpreendeu quando apareceu na candidatura ao Senado, nesta chapa. A minha indagação: o PSD ficou com aquilo que deu no final de tanta negociação ou, da sua parte, teve também um tom de vingança porque não vingou lá com o PSDB o entendimento? Não houve nenhum entendimento. O PSD tinha um projeto de participação no processo eleitoral com uma mensagem de renovação, uma postura de renovação, até porque o PSD é um projeto de renovação política no Brasil, um partido de centro que disputa pela primeira vez as eleições. Nós fomos convidados pelo PSDB e convidados pelo PMDB para discutir uma aliança. Nós não procuramos ninguém. O governador Geraldo Alckmin publicamente fez um convite para que fôssemos seu candidato ao Senado. Foi muito honroso esse convite, agradecemos e preferimos um projeto de renovação, que era o projeto com o PMDB, onde a nossa candidatura ao Senado é uma candidatura de renovação. Portanto, essa é a razão da nossa candidatura. Vamos mostrar para o eleitor paulista que existe um espaço para renovação no Senado, que é necessária essa renovação, que uma série de demandas do nosso Estado precisam ser encampadas pelos nossos senadores para que a gente reverta uma tendência negativa em relação ao nosso Estado que aconteceu nos últimos anos, eu diria até nas últimas décadas. Agora, pegando o termo renovação, Kassab, é verdade que Scaff, embora não seja a primeira vez que ele tente um cargo através do voto, está no começo da carreira política. Mas aqueles que o acompanham no PMDB, como a sua história, pessoal, é uma longa trajetória, já ocupou todos os cargos no Legislativo, mas posso fazer no Executivo. A minha indagação é que renovação é essa de político que já tem um perfil muito bem caracterizado? O que é que marca que é renovação mesmo? A comparação. Se eu não sou renovação, imagina o Suplicy, que está há 24 anos no Senado, e o Serra, que já foi senador há 20 anos. Falo isso de uma maneira respeitosa. Portanto, nas três candidaturas, com as três candidaturas colocadas, a nossa candidatura é a da renovação. Uma renovação saudável, respeitosa, mas necessária em qualquer democracia do mundo. Agora, a colocação do seu nome, que traz uma surpresa também quando o seu nome havia sido apontado como candidato ao governo do Estado, que é o percentual baixo na preferência de votos nas pesquisas. A pesquisa para o Senado, o seu nome aparece lá no terceiro lugar com 7% na preferência de votos, uma diferença muito grande do Serra e do Suplicy. Vai dar para ser competitivo? Esse índice, Maria Lídia, em relação a alguém que disputa pela primeira vez uma candidatura majoritária no Estado, é mais do que compreensível. Vamos relembrar na disputa que tivemos pela Prefeitura de São Paulo, onde nessa mesma época do ano nós tínhamos 4, 5, 6% nas pesquisas. E todos nós dizíamos que quando a campanha começasse, que é justamente o momento que temos para expor as nossas ideias, as nossas realizações, a nossa história, nós cresceríamos. Estávamos enfrentando naquele momento o Geraldo Alckmin de um lado, um candidato com uma história, com uma bagagem, e a Marta Suplicy também com bagagem, com história.
E quando começou a campanha, os nossos índices começaram a subir e é evidente que nos aproximamos e acabamos vencendo as eleições com mais de 60% dos votos. Portanto, nessa campanha, nós temos uma situação semelhante. Não há nenhum motivo para que a gente possa estar nesse momento com um índice superior. Até porque é uma candidatura nova. Pela primeira vez eu sou candidato. O Suplicy é pela 4ª vez candidato, portanto é natural que ele já tenha aqueles que entendem que ele esteja sendo um bom senador, que merece continuar por mais 8 anos, concluindo então 32 anos de mandato, mais de 1/4 de século. Ou o Serra, aqueles que já o acompanharam nas suas diversas campanhas, inclusive para o Senado há 20 anos atrás. Portanto, nesse momento a pesquisa é mais do que correta, é mais do que compatível. Sim, com compreensível, digamos, sim, né? Avaliando, considerando esses argumentos. E temos aí pela frente o início do horário eleitoral e o seu tempo é bom, né? No horário eleitoral em rádio e televisão. Mas tem uma coisa, há quem faça uma outra avaliação. Que o seu objetivo, na verdade, é ampliar a sua visibilidade em todo o estado de São Paulo, mas de olho em 2018, no governo do estado, porque tem uma votação boa, Gilberto Kassab, em São Paulo, onde foi prefeito, foi conhecido e tem o que mostrar de São Paulo, mas no estado de São Paulo não é tão conhecido assim. E na candidatura ao Senado vai ter essa oportunidade, mais ou menos como, aí é a minha indagação, estivesse em candidatura, em campanha antecipada, de olho no Palácio dos Bandeirantes, em 18. Maria Lídia. Podemos, quem faz essa análise, tem fundamento? Não tem fundamento. Eu sou candidato a senador, eu acredito que possa vencer as eleições, eu estou muito motivado para ser senador, eu tenho certeza que é saudável essa renovação. O nosso Senado e a representação de São Paulo nas últimas décadas, ela ficou aquém das nossas necessidades. São Paulo perdeu espaço no cenário político brasileiro. São Paulo já foi protagonista do desenvolvimento brasileiro, hoje não é mais. São Paulo empobreceu. Mas o país mudou, outros estados tiveram as suas oportunidades também, o que não é mal, né? Não é mal, é muito importante, mas não às custas do empobrecimento de São Paulo. São Paulo mais rico é o Brasil mais forte, o Brasil mais rico. E esse é o papel do Senado e da nossa representação. Portanto, eu sou candidato a senador, vou trabalhar pela vitória, eu estou muito motivado, muito animado em ser o senador representando o nosso estado, um senador que vai ser próximo dos municípios, próximo do estado, presente em todos os momentos rotineiros, cotidianos do nosso estado, porque esse tem que ser o papel do senador por São Paulo. Kassab, como é que se sente competindo com o seu velho parceiro político, velho amigo pessoal, José Serra? É desconfortável? Eu tenho o maior respeito pelo Serra e pelo Suplicy. Mas é desconfortável? Não é desconfortável. Nós temos uma democracia. Eu tenho respeito por ele, torço para que ele faça uma bela campanha, torço para que o Suplicy faça uma bela campanha e que vença aquele que reunia a maioria dos votos. Eu vou fazer uma campanha, como eu fiz todas na minha vida, com muito respeito, propositiva, mostrando a importância da minha eleição, mostrando as nossas propostas, mostrando o porquê eu entendo que precisa ter essa renovação no Senado e disputar contra o Serra e contra o Suplicy é honroso, mas eu acredito na vitória, vou trabalhar pela vitória. Agora as análises, né? Há quem analise também que a sua parceria com o Serra continua, que inclusive é muito interessante para o PSDB que Kassab seja o candidato ao Senado, porque aqueles que não votariam em Serra têm a alternativa de Kassab, esses votos não iriam, hipótese alguma, para Suplicy. E esse seria um caminho interessante para o PSDB conseguir tirar o PT, um candidato do PT forte, como é o Suplicy, do Senado, né? Aí ele não terá reeleição. Não. Essa parceria Serra-Kassab, com esse intuito, faz sentido? Não houve nenhum entendimento, nenhuma parceria no campo eleitoral faz sentido. Para mim, seria muito importante ser apoiado pelo Serra, apoiado pelo Suplicy, apoiado por qualquer candidato gostaria de reunir o maior número possível de apoios. Isso acontece com o Serra, acontece comigo, como com o Suplicy. Portanto, as circunstâncias levaram a termos 3 candidaturas, do Serra, do Suplicy e do Kassab. Mas a sua candidatura, mesmo não tendo havido
um entendimento, como acaba de ser afirmado aqui, seu com o Serra para isso. Do ponto de vista prático, pode resultar nisso? Qual seja, mesmo involuntariamente, Kassab estar ajudando o PSDB a impedir a eleição de Suplicy? Olha, Maria Lídia, em respeito ao eleitor, eu acredito que tanto o Serra, quanto eu, quanto o Suplicy, nós vamos procurar o voto. O resultado das eleições depois vai mostrar, se estivéssemos juntos, qual seria o resultado, qualquer que seja, numa combinação de 2, 3-3. Então, estou tranquilo, vamos fazer uma campanha propositiva, tenho certeza que esse é o objetivo do Serra, do Suplicy, e que o eleitor entenda se é positivo ou não para o Estado de São Paulo renovar sua cadeira no Senado. Um candidato que está há 24 anos como senador e um candidato que já foi senador há 20 anos atrás. Quando fala que o senhor é um candidato assim, de renovação, nós não podemos esquecer a sua história política, a sua experiência na articulação política e também na gestão, né, em cargo no Executivo. Se essa aliança que o senhor integra eleger Dilma ou eleger SCAF também, o senhor aceitará o convite para ser ministro de Estado ou secretário estadual? Olha, Maria Lídia, não existe eleição... Eleito senador, então, aceitaria? Não existe eleição para ministro, nem eleição para secretário. Sim. Eu sou candidato a senador, portanto... Eleito senador, aceitaria? Eu só penso em ser senador, não é? Sim, mas eleito, uma vez eleito, aceitaria um convite para ser ministro de Estado ou secretário estadual? Não é essa a minha motivação. Minha motivação é ser senador. Eu estou muito motivado. Mas olha, eu não perguntei a motivação. Eu estou perguntando se aceitaria. Sim, as circunstâncias vão me levar a permanecer no Senado. Essa é a minha vontade. Eleito senador, eu quero ser senador. Quer dizer que não aceitaria? Porque as circunstâncias me levariam a ficar no Senado? Eu tenho um pouco de experiência... Para não afirmar para você aqui, se vier eventualmente um convite, que eu não aceitaria. É muito honroso ser ministro, e um senador eleito não precisa renunciar ao cargo para ser ministro. Tenho seus suplentes, eu tenho 2 suplentes que me honram muito, mas não é essa a minha motivação, estou sendo sincero. Eu não vou afirmar aqui, porque depois surge uma circunstância, vai parecer que eu sou um político sem palavra. Entendi. E se tem algo que eu prezo muito, é a minha imagem, a minha palavra, mas eu estou muito motivado em ser senador. E quero ser senador. Mas o senhor falou uma coisa interessante, que é o suplente. Lembrou essa figura, exato, né, que é muito questionado. Né, que para o eleitor é dureza que uma pessoa que não mereceu o voto diretamente, que embarca numa candidatura, não teve um voto sequer, de repente, por um convite honroso para aquele que mereceu o voto, deixa o cargo, aí entra o suplente. E ocupa um cargo, representação do Estado, que é algo de imensa responsabilidade. Eu sou o senhor é a favor ou contra essa figura do suplente, da forma como é? Sou contra. Eu acredito que o suplente deveria ser o segundo colocado. No Senado vou trabalhar para mudar essa situação. E como mudaria? Seria o quê? Em reforma política ou um projeto... Um projeto de lei em reforma política, eu sou contra, já exteriorizei publicamente essa minha posição, porém a lei impõe que tenha o suplente. Eu tenho muito orgulho dos suplentes que aceitaram o meu convite. A Alda Marco Antônio, que tem uma história de vida em São Paulo, no Brasil, no campo social, no campo do trabalho, da geração de empregos. É a sua suplente, é a minha primeira suplente, e o Alfredo Cottait, que já foi suplente do senador Romeu Tuma, por quase 2 anos assumiu o Senado quando o nosso saudoso Romeu Tuma faleceu, e é uma pessoa também que valoriza muito a chapa. Portanto, eu tenho orgulho, eu posso apresentar meus suplentes, como estou aqui falando para você, de boca cheia, tenho o maior orgulho de tê-los comigo nessa caminhada. E o suplente na sua campanha vai ter espaço para também se fazer conhecer pelo eleitor. E Alda Marco Antônio é uma política que dispensa apresentação. E o Alfredo foi senador por quase 2 anos. Então, mas a minha indagação, nessa conjuntura, nessa circunstância, sendo suplente, eles vão falar também? Ou eles ficam, mas assim, de público, no horário eleitoral, ocupar aquele espaço e dizer, se acontecer de eu assumir o Senado, o meu compromisso é esse. Eles vão fazer isso? Já gravaram. Já estão gravando. É interessante. Eles valorizam muito, é inédito. Veja o suplente. É inédito isso. Eu tenho o maior orgulho. Aliás, eu faço aqui um apelo aos meios de comunicação. Enquanto a lei não mudar,
que os candidatos apresentem os seus suplentes. É muito importante. O suplente pode ter um acidente, pode ter um problema de saúde, pode ser convidado para um outro cargo, o senador, o titular, e o suplente assume. Eu tenho certeza absoluta que os meus suplentes saberão honrar o seu mandato. Acontece que, com a história de nós temos eleição a cada 2 anos, né, a sedução vai aparecer daqui a 2 anos. Aí seria para a renovação na prefeitura, tá? Nas prefeituras. Eu quero saber, Gilberto Kassab, gostaria de voltar a ser prefeito de São Paulo com essa experiência, a visibilidade da campanha para o Senado, sendo eleito ou não sendo eleito? Quer dizer, em qualquer hipótese, terá muita evidência, que também é uma vantagem. Gostaria de ser candidato a prefeito? Eu gostei muito de ser prefeito. Foi uma realização pessoal, profissional para quem abraçou a vida pública. Eu tenho certeza que nós deixamos a cidade melhor. Fui reeleito prefeito de São Paulo. Vou ter a oportunidade nessa campanha de mostrar as nossas realizações à frente da prefeitura novamente, em especial no 2º mandato, relembrar as realizações do 1º mandato, mas não tenho no presente momento motivação em voltar a ser prefeito de novo. Eu me dediquei muito, Maria Lídia. Transformações importantes aconteceram em São Paulo e para que elas acontecessem houve a necessidade de um envolvimento em tempo integral, 6 dias por semana, de segunda a sábado, com muito trabalho, com uma excelente equipe. Eu acho que é saudável a renovação. Vamos dar oportunidade para outros. Eu vou ter que fazer um intervalo. E como sempre eu deixo uma questão, e a questão é essa. O senhor expõe aí todo o seu orgulho de ter sido prefeito de São Paulo. Entretanto, tem um lado B também, que são problemas. Problemas numa gestão, lida com gente, acontece muita coisa. No seu caso, o Ministério Público acaba de denunciar 11 pessoas naquela máfia dos fiscais, né? Tem esse apelido, do ISS. Que eu mandei apurar. Não, mas espera aí. Eles foram denunciados. Lá o Tribunal de Contas do Estado rejeitou na sua prestação de contas que tenha sido inseridos os pensionistas, aposentados, para fazer aqueles 25% para a educação. Eles rejeitaram isso. Eu não sei exatamente em que pé que está, mas o fato é que essas pendengas que envolvem entidades fiscalizadoras importantes que defendem a sociedade em relação ao administrador público podem repercutir na urna e prejudicar a sua candidatura? Vamos a um pequeno intervalo, voltamos já já. Estamos de volta com Hora do Voto. Hoje, entrevistando o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, que é candidato ao Senado pelo PSD. Bom, Kassab, eu havia deixado aquela questão. Se o senhor teme que denúncias que são feitas em relação a eventos, a fatos da época em que o senhor era prefeito e que ainda não estão resolvidas, Ministério Público denunciando, quer dizer, é uma coisa que ainda vai ter a investigação, mas que isso possa repercutir nas urnas e prejudicar a sua candidatura? Não tenho nenhuma preocupação, Maria Lídia. Essa questão que você citou, por exemplo, a apuração foi por determinação minha. E a denúncia do Ministério Público deixou claro que envolvia profissionais concursados, que há mais de 30 anos estão na prefeitura e participaram das mais diversas administrações. Então eu não tenho nenhuma preocupação, felizmente, no campo moral, no campo administrativo, uma administração que ela não tem nenhum problema, nenhuma mácula. Bom, agora uma outra questão. O senhor tem se apresentado dizendo que vai ser o senador da segurança. Eu observo que tanto Serra como Suplicy também impunham a bandeira da segurança pública. E isso é compreensível considerando o que as pesquisas mostram, que é o temor que as pessoas têm. Mesmo o índice de criminalidade mostrando que os assassinatos foram reduzidos, etc., o número de roubos está muito alto. Isso traz para o cidadão comum um temor plenamente compreensível. Todos nós temos temores nesse sentido. Agora, eu quero saber, para ser o senador da segurança, o que o senhor pretende fazer? Qual vai ser a sua bandeira? A causa o senhor tem. Qual vai ser a bandeira? Maria Lídia, na hora que eu me apresento como senador da segurança,
Na verdade, eu quero transmitir para você, telespectador, para você, para minha família, para os amigos, para os militantes, vereadores, prefeitos, que nós estamos sintonizados com a grande aspiração da população, porque qualquer pesquisa indica que a maior preocupação de qualquer cidadão que mora aqui no estado, de São Paulo, é segurança. Portanto, o senador que vai representar o estado, ele tem que mostrar a sua preocupação e a sua prioridade. A minha prioridade será agir em favor da segurança. E que ação vai ser essa, a principal, a prioridade primeira? Primeiro, tem um compromisso com a PEC 300. Não dá mais para pagar mal polícia. Fala que é a PEC 300. É você padronizar nacionalmente o salário dos policiais. Segundo, é fundamental você penalizar de uma maneira mais grave os crimes contra militares. Agiu contra militar, as pessoas que têm a responsabilidade de fazer a nossa segurança, a penalidade deve ser maior, deve ser em dobro, em triplo. Terceiro, garantir constitucionalmente mais recursos para a segurança. Eu, apesar de mais novo que os meus adversários, eu estou na vida pública já há algum tempo, Maria Lídia. E há muito tempo eu ouço os nossos governantes falar, mas os policiais, as categorias, os sindicatos só vêm aqui pedir dinheiro. É lógico, então é porque falta dinheiro, faltam recursos. Quando eu assumi a prefeitura, eu deixei claro que saúde ia ser a minha prioridade. 2 dias depois da minha posse, eu fiz uma reunião do secretariado. E naquele momento, sem consultar ninguém, disponibilizei 5% a mais do orçamento para o secretário da Saúde. E dei 30 dias de prazo para ver o corte nas outras secretarias. Prioridade é colocar mais recursos. Você vai atrás de verba, é isso? Vou atrás de verba e garantir constitucionalmente verbas para os estados. Agora, trazendo aqui para a disputa política em São Paulo, como é que o senhor está vendo na sucessão estadual o andamento da candidatura de Paulo Scaff, que já esteve nos 20% da preferência de voto, que até impressionou bastante num momento, e depois teve uma queda que também impressionou. A queda... O que acontece? A queda é compreensível. O candidato Scaff, Paulo Scaff, teve uma visibilidade grande com comerciais do seu partido. Ou PMDB, da Fiesp, do Sistema não, S. do seu partido. E quando os comerciais acabaram, ele caiu. Na campanha, isso mostra que ele tem um perfil eleitoral que vai crescer com a campanha, quando ele se expor. E ele acerta, Paulo Scaff, em resistir a não fazer campanha para Dilma Rousseff, para não fortalecer o adversário dele, como ele mesmo diz, Padilha? Acho que essa é uma questão resolvida. Ele já declarou que vai... Ele acerta? Acho que ele já... Não, resolvida. Ele já declarou no último debate que participou que ele votará no candidato do seu partido, Sim. ou na candidata. Isso ele resolveu. Agora é evidente que... Mas não era esse o questionamento. O questionamento é fazer campanha para ela em São Paulo, porque eles estão investindo em São Paulo para Dilma crescer. Mas ele já teve entendimento. Mas ele disse que não, vou fortalecer o adversário, não faço. Mas já houve entendimento. Acerta. O partido vai fazer a campanha da presidenta Dilma, ele vai fazer a sua campanha. Eu acho que já houve um ponto de equilíbrio aí conquistado. E ele vai apresentar suas ideias e, na verdade, aqui em São Paulo, o PT é seu adversário. O PT tem uma outra proposta para São Paulo. Ele é candidato a governador e o PSDB tem outra proposta. Então, nós temos 3 candidaturas fortes e a candidatura dele é a candidatura da terceira via, a candidatura que é para se apresentar como candidatura nova, do novo. Portanto, eu acredito muito na sua vitória, até porque, volto a dizer, na democracia, a renovação é muito saudável e muito importante. Acredita que São Paulo vai ter um segundo turno ou Alckmin, que está tão confortável, com um percentual tão elevado nas pesquisas de preferência de voto, pode ganhar essa eleição no primeiro turno? Eu acredito que haverá segundo turno. Eu acredito que a candidatura do PT, historicamente, sempre tem um patamar acima de 15%, 20% dos votos. Acredito que a candidatura do Scaff ficará acima dos 20%, portanto, isso irá ocasionar o segundo turno. E o candidato Padilha, que tem o apoio da presidente Dilma e tem o suporte e a militância de Lula, que é aquele que, pelas pesquisas, tem mais poder de transferência de voto, o senhor teme que
Padilha possa atrapalhar os projetos do seu partido e da aliança que pertence com o PMDB? Olha, são 3 candidaturas competitivas. A candidatura do Partido dos Trabalhadores de São Paulo sempre é competitiva. Em todas as eleições dos últimos anos, o PT esteve no segundo turno. Então, eu acredito que ela é competitiva. A candidatura do Paulo Scaff é competitiva, tem tudo para chegar ao segundo turno. E a candidatura do Geraldo Alckmin também tem tudo para chegar ao segundo turno. Portanto, teremos segundo turno. Quer dizer, segundo turno já havia respondido que acha que teremos, mas a minha indagação é se Padilha vai trazer problema e transtorno para Scaff e ele com a chance de ir para esse tal do segundo turno. Eu acredito que não seja nem problema nem transtorno. Numa democracia, a eleição é uma disputa. Portanto, e será uma disputa acirrada, eu acredito. Eu acredito que o governador Geraldo Alckmin vai cair bastante nas pesquisas. É natural, é compreensível. Hoje, quando o eleitor é instado a se manifestar por uma campanha, por uma candidatura, ele só lembra do Geraldo Alckmin. Mas na medida em que a campanha começar, ele vai se recordar que tem outros, que tem o Scaff e tem o Padilha. Realmente esse ano nós temos aí uma campanha daquelas assim, considerando Copa do Mundo, né? Considerando um ano tão diferente de estarmos todos mais ou menos diante do imponderável. É muito difícil prognósticos certeiros e eu agradeço muito sua participação hoje na Hora do Voto. Obrigado. Muito obrigada, muito boa sorte, uma boa noite. Boa noite. E termina aqui, Hora do Voto, uma boa noite a todos. E na próxima semana, segunda-feira, às 11h30 da noite, estaremos de volta. Até lá!